Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Imaginem ter sido um seguidor de um dos homens mais inflexíveis da história, Pablo o Patrão. Agora, imaginem ficar para trás quando o império desaba, e a única opção que resta é se manter firme e ligeiro, para conseguir continuar de pé em um mundo onde todos querem te derrubar. Este foi o destino de Popeye, que viu seu mundo virar do avesso após a queda de seu patrão. Durante anos, ele foi considerado e respeitado por sua suposta lealdade inabalável. Mas o que aconteceu depois que o império do patrão foi destruído? A prisão, as traições e os novos rivais que surgiram não foram nem de longe os maiores desafios que Popeye enfrentou. A verdadeira disputa era contra ele mesmo e contra um destino que parecia inevitável. Ele passou de ser um dos homens mais procurados do mundo para um grande alvo do submundo, buscando entender seu lugar em uma sociedade que já havia dado de seu veredicto, mesmo antes de ser julgado. Mas a estrada não foi fácil. Cada passo que ele deu após a queda de seu patrão foi marcado por, segundo ele, arrependimentos, tentações e um desejo de redenção que parecia cada vez mais distante. Nesse vídeo, vamos entender como esse homem enfrentou tudo isso e como, mesmo em um cenário onde seu fim era praticamente certo e as sombras estavam sempre ao seu redor, ele se manteve firme e encontrou seu lugar em um mundo completamente diferente. Mas antes, se você curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum lançamento. Agora, prepare-se para mergulhar no depoimento de um homem que, após a queda de sua organização, teve que enfrentar as contas de seu próprio destino. Bora pro vídeo. Na prisão. Botica e o sequestro de Juan Carlos Gaviria, um trabalho para o Estado. A prisão modelo seguia sua dinâmica. Ali se decidiu a sorte do irmão do então ex-presidente César Gaviria Trujillo, naquele momento secretário-geral da OEA. Juan Carlos Gaviria foi sequestrado por um movimento de esquerda chamado Dignidad por Colômbia, dirigido pelo comandante Bochica. O delicado desse sequestro era o que ele representava a nível mundial. O irmão do ex-presidente Gaviria, secretário da OEA, nas mãos de um grupo de rebeldes, não era a melhor carta de apresentação para a Colômbia diante da comunidade internacional. Nos meses seguintes, o escândalo do presidente Samper polarizou por completo o país. Os mais prejudicados eram os mafiosos e o tema da extradição. Da prisão, Botica dirigia seu pessoal. Os investigadores da polícia sabiam que ele tinha ordenado o ataque contra o advogado do presidente e que tinha em seu poder Juan Carlos Gaviria, e também sabiam que estava na prisão, mas não conheciam exatamente sua identidade. Tinham certeza apenas de que era um homenzinho antioqueno que se chamava Hugo Toro e que havia dirigido um motim na prisão do Barney, pelo que fora transferido para um pátio de comuns em La Picota, onde estava protegido pela invisibilidade de estar entre centenas de presos. Só faltava ligar o nome de Hugo Toro à Botica. Orquestraram uma grande operação de inteligência para seguir não apenas a pista de Hugo Toro, mas também para localizar sua família e os membros do Dignidad por Colômbia. No presídio modelo, havia chegado Victor Patinho Fomeke, que se submetera à justiça em Cali. Era um bom amigo meu
e também aliado do coronel Danilo Gonzalez. O importante membro do norte do vale foi confinado no meu andar, onde foi visitado pelo coronel em pessoa. Para mim, a missão de todo esse plano era descobrir se Hugo Toro era efetivamente Botica. Agora, incrivelmente, eu estava trabalhando para a Polícia Nacional. Hugo Toro foi transferido de La Picota para o nosso andar. Fomos informados de que ele era fascinado por bebida, tangos e comida antioquena, e que gostava de ler cuidadosamente os jornais. Quando encontrava algo de seu interesse, detinha-se em uma leitura cuidadosa e de assistir a noticiários. Também gostava de ir à missa e amava sua família acima de todas as coisas. Victor e eu urdimos um plano para descobri-lo. Hugo chegou perguntando por sua cela, e eu lhe mostrei sem dar muita importância à sua presença. Victor proporcionou-lhe algumas comodidades, e pouco a pouco, Hugo foi se aproximando de nós. Vitor Patinho, por sua vez, organizou bem a sua cela, que foi equipada com todos os luxos, e na qual ele começou a promover boas rodadas de tangos, música de Julio Jaramillo e El Caballero Gaúcho, tudo acompanhado de boa bebida e de excelente companhia feminina. Hugo se aproximava timidamente, e ali se embriagava ao som da boa música no ambiente agradável. Vez por outra, interrompia seus longos silêncios, para questionar o que estava fazendo naquele pavilhão de alta segurança. Mas nós evitávamos o assunto. Já com o álcool na cabeça, ficava eufórico e brincava. Todo detalhe, por menor que fosse, eu informava a Vitor, e este, por sua vez, ao coronel. A situação era urgente, já que o Dignidad por Colômbia queria assassinar Juan Carlos Gaviria e jogar em cima dele um livro que Botica tinha escrito. Em dada ocasião, chegou o jornal. Peguei a parte menos importante e deixei a outra seção na mesa. Veio o Hugo e pegou. Olhei para ele de soslaio como sempre. Vi que procurava algo ansiosamente. E quando chegou a manchete, que falava do Dignidad por Colômbia, sorriu e ficou um bom tempo deleitando-se com a leitura. Aquela tarde seria definitiva no trabalho de inteligência encomendado. Começamos a festa por volta das 4:30 da tarde. Boa música, comida antioquena, aguardente e belas mulheres. Uma para Victor, outra para mim. Hugo ficou só. A estratégia era começar a exibir nossas mulheres e fazer Hugo Toro se sentir inferior. Tudo isso quando a bebida estivesse fazendo efeito. Cerveja Heineken para mim, uísque para Vitor Patinho e aguardente antioquena para Hugo. Dom Victor, comecei, você é muito corajoso. Toda essa fortuna que fez em tão pouco tempo? Não, Pope, me respondeu. O corajoso é você. Andar com um homem como Pablo Escobar e conseguir derrubar a extradição. Ignorávamos estrategicamente Hugo na cena, com sua figura quase risível, baixinho, magro, branco, barbudo, mal vestido, sem uma única joia. Com certeza ele se sentia inferior, mas permanecia calado. Só ao calor da bebida dava um pouco de risada, mas ria mais de raiva que de prazer. Ao cabo de meia hora, Hugo nos soltou a seguinte pérola. Sabem o quê, par de filhos da puta? Eu sou o comandante Botica, disse batendo na mesa com força e aceitando a provocação que teatralmente lhe fizemos. Naquele momento, compreendi que tal homenzinho tivera experiências ruins. Então, bebi um gole de cerveja e o acalmei. Depois de um prazo razoável, Vitor foi à minha cela para poder informar ao coronel sobre nosso trabalho e dar um relatório positivo. Terminada a festa, eu me encarreguei de Botica. Levei-o à minha cela, ao som de uns bons tangos, para depois enviá-lo bêbado à cela dele, na alta madrugada. Às 6 da manhã, já estava em marcha uma operação gigantesca das autoridades. Sequestraram a mulher e a filha dele e 3 membros importantes da sua organização. Já às 8 da manhã, no escritório da direção do Presídio Modelo, esperavam-no o coronel Danilo com outros oficiais da inteligência, todos à paisana. Botica foi despertado pela guarda da penitenciária. Dom Hugo, precisam de você na direção. Foi a mensagem que lhe chegou. Sem sequer escovar os dentes e com a mesma roupa da noite anterior,
o Gutoro foi ao encontro de uma dura realidade. Senhor Botica, temos sua filha, sua esposa e 3 de seus mais importantes membros. Hugo não negou ser Botica e pediu para negociar. O próprio embaixador cubano foi ao presídio Modelo. O ponto mais complicado na negociação foi a saída de Botica para Cuba. Depois de uma conversa, ele aceitou que sua família e outros membros da organização saíssem do país. Dessa forma, o Gutoro entregou Juan Carlos Gaviria à Polícia Nacional. Uma história com final feliz. Nisso tudo, algo que me chamou muito a atenção foi o que Botica disse ao regressar ao pavilhão. Negociei pelas pessoas. Se fosse por minha mulher e filha, não o teria feito. Demências carcerárias. Jesus Amado Sarria, apelidado de Chucho, sentia-se seguro em La Modelo. Era um bruxo consumado. No terraço do pavilhão, colocou 4 mesas pequenas, cobriu-as com sua toalha e as encheu de comida: carne, peixe, arroz, frango, fruta e água. Uma oferenda à lua sustentava com veemência. Estava louco, mas era um homem amável, convencido de sua bruxaria. Também estava convencido de que eu ia matá-lo. Sua mulher, conhecida como La Monita Retrechera, era uma narcotraficante de reputação no meio e tinha sido assassinada na casa de um bruxo. Na prisão de Palmira, Valle, chegou Elmer Herrera Buitrago, o Pátio Herrera, ou o Homem dos 1000 Rostos. Ele entregou-se à justiça de forma decorosa, no dia 1º de setembro de 1996. Assim, pagaria sua dívida com a justiça em apenas 5 anos, para depois desfrutar livremente de sua imensa fortuna. Outra ironia da vida. Outro inimigo nosso, que se beneficiava da luta que Pablo Escobar e nós havíamos travado com o Estado. O pavilhão de alta segurança de La Modelo tinha seus problemas e personagens muito peculiares, como Alberto Giraldo. Este era meio louco. Às vezes dava suas coisas e descia ao 1º andar, dizendo que havia chegado o documento de liberdade. Não parava de falar das orgias que seus amigos políticos faziam com lésbicas. Era um doente pelas crianças, um pervertido completo. Um dia, ele entrou em minha sala e viu o meu revólver. Imediatamente, foi contar a Chucho Sarria e este entrou em pânico. O alacrã, por sua vez, estava maluco. Dizia que batiam na cela de cima. Segundo ele, esta era uma estratégia para enlouquecê-lo. Apesar de ter se submetido à justiça, não queria confessar nada, mesmo sendo acusado de um massacre em seu povoado, Trujillo, no Valle. Os mortos passavam de 100. O sacerdote do povo, o padre Tibério, foi assassinado. Cortaram a cabeça dele para depois jogar futebol com ela. Certo dia, eu lhe disse para confessar seu crime, porque, somando seus delitos, não receberia mais de 7 anos de cárcere, por ter se entregado à justiça. E ele me respondeu furioso: eu não sou dedo duro. A fuga e a morte de Santa Cruz Londonho. Chucho Sarria me vendeu e fui transferido para o presídio La Picota. Lá, o pavilhão de alta segurança está dividido em 2, o B para os ricos e o A para os pobres. Dom Ivan veio me receber e levou-me à sua cela, no pavilhão B, o que foi uma grande alegria para mim. Os Rodrigues Orejuela me receberam bem, com sua costumeira máscara de sorrisos. Nessa época, José Santa Cruz Londonho já tinha fugido do pavilhão A. Estava em uma diligência judicial, suspendeu-a de propósito e 2 horas depois voltou a mesma caminhonete com vidros escuros para recolhê-lo, juntamente com os supostos promotores, e o levaram. Foi uma fuga espetacular. Na época da Justiça Sem Rosto, os promotores entravam nas prisões para fazer suas diligências totalmente ocultos por uma película negra, que não deixava ver ninguém dentro de suas caminhonetes. Só saíam do veículo dentro de um local apropriado para a diligência, onde um grosso vidro blindado e um distorcedor de voz os separavam do interrogado. O vidro deixava ver o réu, mas este não via os promotores. O pessoal de Santa Cruz
clonou o veículo dos promotores e foi atrás deles. No local da diligência, eles tiraram os 8 parafusos que seguravam a moldura de metal e cortaram o vidro. Um homem gordo esperava do lado de fora com a porta fechada, já que a diligência não podia ser escutada. Às 6 da tarde, estranhando a demora, o guarda começou a bater na porta, mas ninguém respondeu. Cansado de chamar, abriu-a e, surpresa, ali já não estava o 4º homem de Cali. Santa Cruz Londonho foi refugiar-se em Medellín, com seu suposto grande amigo e aliado Carlos Castanho Gil, até que o funesto coronel Danilo Gonzalez reapareceu, levando um pedido da Polícia Nacional e da DEA, com o qual os norte-americanos solicitavam que lhes fosse entregue Santa Cruz Londonho. Os temidos chefes paramilitares não pensaram 2 vezes. Encontraram-no em Monte Cassino, na casa dos Castanho, e assassinaram-no com frieza. Levaram-no a Cola de Zorro, um lugar entre El Poblado e a Avenida de las Palmas, em Medellín. Mais tarde, a polícia chegou e desferiu saraivadas contra o veículo rural onde estava o cadáver, para que os jornais dessem a seguinte manchete: executado o poderoso narcotraficante José Santa Cruz Londonho em um enfrentamento com a Polícia Nacional. Depois, os promotores descobriram que os impactos de bala da polícia não coincidiam com os tiros que tiraram a vida do grande chefão calenho. Igualmente, não aconteceu nada. Leônidas Vargas, um mafioso de respeito. Na prisão, os Rodrigues Orejuela se opuseram dissimuladamente a que eu estivesse com eles. Fui transferido para La Picota, onde fui muito bem recebido pelo grande chefão, Leônidas Vargas. Era um homem supostamente endinheirado e guerreiro, sócio de Pablo Escobar e de Gonzalo Rodrigues Gacha em épocas passadas, e sua área de influência principal era o Caquetá. Afastar-me de La Modelo foi bom. Lá eu estava em perigo constante. Os rumores não cessavam. A entrada de armas na prisão estava aumentando cada dia mais, em razão do conflito que se vivia no país entre os paramilitares e a guerrilha. Dom Léo sempre foi um mafioso sério e lutador. Era um homem de estatura normal, branco, obeso e de grande inteligência. Havia pago pela morte de Camilo Zapata, o Brujo de Bogotá, e seu pessoal, por uma guerra relacionada a um carregamento de cocaína. Dom Léo matou o pessoal do Brujo e este fugiu para Medellín. O que assustara Dom Léo era que tinham encontrado um natimorto de 6 meses, em cuja barriga havia uma foto do chefão do Caquetá e seu nome. Bruxaria pura. Mas o Brujo Zapata escondeu-se na pior época de Medellín, e os Pepes o assassinaram para cobrar a recompensa oferecida por Dom Léo, que se impôs pela força e pela brutalidade como um mafioso de respeito. Lá também estava Botica, que me recebeu bem, ignorante da minha participação para que o descobrissem. O pavilhão era pobre, mas não estava mal, com celas grandes e banheiro privativo. Nosso pátio não estava arrumado, mas era do mesmo tamanho que o dos Rodrigues Orejuela. Dom Ivan me chamava constantemente, e algumas vezes me convidava a passar um tempo lá, onde eu tinha meus bons banquetes. Naquele pavilhão, vi meu filho dar seus primeiros passos, e também ali desfrutei de minha esposa. Tudo estava normal, até que certa manhã aconteceu algo impensado. Dom Leônidas Vargas saiu repentinamente em um lençol, carregado por 4 de meus companheiros, com urgência para o hospital. Salvou-se por milagre. Em 3 dias, voltou muito irritado, mas, apesar de sua debilidade, não parava de gritar: "Popeye me envenenou!" Daí em diante, tudo mudou. Não era nada bom ter esse senhor como inimigo. Era um adversário mortal. Tentei conversar com ele. "Há 3 dias eu tinha você na minha mira e viram quando entrou na cela onde estava o soro." "Não entendo, senhor", disse-lhe. "Não se faça de tonto, grande filho da puta mentiroso", replicou, tocando em sua barriga, encostado em sua cama. "Eu tinha uma chave da caixa, e quando você saiu a revisamos. Você abriu a caixa." Não lhe disse nada. Saí dali e fui para minha cela. Dom Léo tinha o costume de aplicar soro na veia semanalmente. Logo cedo, a enfermeira do presídio o colocava. No fatídico dia de seu envenenamento,
A enfermeira foi buscar o soro e tirou o frasco que estava com veneno. Os que estavam atrás do Vierro colocaram lá um frasco de soro envenenado, trazido da rua, e eu acabei levando a culpa. A guerra dentro das prisões bogotanas. Dom Léo, pelas suspeitas infundadas de seus inimigos contra mim, recorreu às suas conexões com o INPEC e me vendeu. De novo, seria transferido ao presídio modelo. Procurei meu revólver e, por sorte, ainda estava ali. Enfiei-o escondido na cintura da calça para me proteger, caso algum incidente ocorresse durante a viagem. Meus problemas iam aumentando. "Juro que te mato, cachorro filho da puta", foram as palavras com que Dom Léo se despediu de mim quando saí de La Picota. Era claro que eu era o bode expiatório de alguém, mas me tranquilizava o fato de saber que Dom Léo tinha os inimigos verdadeiros ao seu lado e que cedo ou tarde ele ficaria sabendo a verdade. Indaguei no submundo e a guerra de Leônidas era com 2 pesos pesados, muito pesados. Dom Victor Carranza, o czar das Esmeraldas na Colômbia, e Ángel Custódio Gaitán Marrecha, um obscuro personagem da máfia bogotana, também caçador de esmeraldas e paramilitar. Don Ángel era o namorado e protetor de Cláudia Zapata, a viúva de Jairo Correia Alzate. Nem Henry Loaiza, o alacrã, nem o jornalista Alberto Giraldo, nem Chucho Sarria viram com bons olhos minha chegada ao presídio. Também não fiquei muito tempo livre do Vierro Leônidas, pois ele foi transferido para La Modelo depois que uma bomba explodiu contra ele em La Picota, que, no entanto, matou William Infante. Ele estava paranoico, desconfiava de todo mundo. Os paramilitares das AUC aproveitavam ao máximo essa situação de guerra e de acertos de contas entre os cartéis e os novos chefões. Iam colonizando novas áreas: Casanare, Meta, Putumayo, a própria cidade de Bogotá e de Medellín, que já estavam ocupadas quase em sua totalidade e sob seu poder. Também estavam entre seus novos territórios Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Cúcuta, Manizales, Villavicencio e La Guajira. Todos previam a paz com a morte de Pablo Escobar, mas agora o país vivia sob o terror e a morte causados pelo paramilitarismo. Os mortos anônimos eram enterrados às centenas em fossas comuns, e ninguém respondia por ninguém. A Colômbia inteira estava em guerra. O Vierro Leônidas falou comigo e me acusou de ter armado a bomba contra ele. De novo, o INPEC me vendeu ao poderoso mafioso, e Popeye voltou a La Picota. Dessa vez, os Rodrigues Orejuela não me deixaram chegar ao pavilhão de alta segurança, e fiquei com os criminosos comuns. O pior era que Dom Léo já tinha um preço pela minha cabeça. Por meio de um emissário de Dom Ivan Urdinola, soube que o prêmio para me matar era $500.000. Era o momento de criar uma nova estratégia para sobreviver, já que fora alertado de que os Rodrigues Orejuela também tinham más intenções contra mim. Então, denunciei publicamente as intenções deles perante a mídia e a procuradoria, e pedi que protegessem a minha vida. A guarda penitenciária viu-se obrigada a confinar-me no pavilhão de saúde, onde também tomei minhas próprias medidas de segurança. Comprei um revólver e me entrincheirei. Lá estava Pablito, também inimigo de Dom Léo, e formamos uma aliança. Foi esse homem quem armou uma bomba em um carrinho de controle remoto com destino ao poderoso chefão. Por causa de um ferimento à bala, Pablito estava em uma cadeira de rodas, o que o tornava vulnerável dentro do presídio. Estava preso por conta do massacre de Trujillo e o infame assassinato do padre Tibério. "Bom, Pablito, conte-me tudo e nos unimos", disse-lhe, olhando em seus olhos. "Pope, os que envenenaram Dom Léo foram William Infante e Rodrigues Quadrado", soltou. "Estavam dando-lhes $3 milhões da rua", explicou com voz calma. Logo continuou. Ao falhar o envenenamento, a mulher de William trouxe uma dinamite. Veio um cara da rua e armou o carrinho-bomba. Nós tínhamos trazido uns carrinhos de controle remoto grandes e pequenos para brincar com os nossos filhos. Um dos grandes, de mais ou menos 30 centímetros, foi o escolhido. Pablito não disse,
mas eu sabia que ele tinha colaborado com William Infante e Rodrigues Quadrado no envenenamento de Dom Léo e para que corressem os boatos contra mim quando cheguei ao pavilhão. Popper, logo depois da sua saída, fui acusado por Dom Léo de ser seu cúmplice. Por isso, aliei-me a William e Rodrigues Quadrado, disse Pablito sem nem corar. Eu era o encarregado de detonar a bomba. Coloquei-a uma vez debaixo da cadeira do telefone e o Vierro só dizia: "Que carrinho lindo, Pablito!" Mas dessa vez não explodiu. Outro dia, coloquei-a atrás das caixas de soda e também não explodiu. Tentei 6 vezes ao todo. Pablito, eu disse, olhando para ele. Você entende de explosivos? Não, por quê? Me respondeu sem pensar. A que distância você estava detonando a bomba? Indaguei. A uns 10 metros. Me respondeu como se fosse nada. Ai, Pablito, você é uma besta, disse-lhe surpreendido, e ele chorou de rir. Por quê, Popper? Meu amigo, você ia ser o outro morto. A essa distância, a onda explosiva o teria matado no ato. Ainda mais se você ia detonar uma carga explosiva de trás das caixas de soda. Os vidros teriam se transformado em caquinhos. Expliquei enquanto ele mantinha silêncio. Com o alcance do sinal desse controle remoto, a bomba poderia ser detonada de uma cela a mais de 30 metros de distância, ou mesmo do final do pátio. Não precisavam de você. Só queriam matá-lo. Esclareci. Pablito já não estava tão sorridente. E como foi que explodiu a bomba na cela de William? Perguntei. Como não funcionava, respondeu. Eu a entreguei ao William, que a levou à sua cela e ligou para Rodrigues Quadrado. Lá, os dois começaram a mexer no carrinho. Então, Quadrado pegou o controle remoto da televisão e a bomba explodiu. Aparentemente, William a tinha entre as pernas e estava sentado com as costas no muro, de modo que recebeu todo o impacto. As pernas ficaram na cela, o resto do corpo caiu junto com o muro e a janela, na área de segurança. Rodrigues Quadrado caiu no chão e perdeu o olho direito. Sofreu uma fratura no braço e queimaduras. A cela de William Infante ficava no 2º andar. Depois da explosão, o Vierro Leônidas foi correndo contar a Rodrigues Quadrado, enquanto este era levado ao hospital. Quem o contratou? Quem o contratou? Rodrigues Quadrado não lhe respondeu nada. Tudo era muito delicado. Como se fosse pouco, eu estava brigado com minha mulher por ciúmes, o que a havia afastado de mim. Estava só na prisão, com Dom Léo e tantos problemas em cima de mim. Por esses dias, assassinaram também a mulher de William Infante. Eles a sequestraram, torturaram e mataram. Também assassinaram mais 6 familiares e 4 amigos do finado assassino. A morte de Pátio Herrera e de Orlando Renal. A família de Rodrigues Quadrado salvou-se, já que um irmão era funcionário policial da Sigim de Bogotá e fez o chefão saber que, se atacasse, cobraria duro. Ainda assim, nem tudo era ruim. Fui informado de que Dom Leônidas estava muito doente, porque a quantidade de veneno que injetaram diretamente na veia dele havia afetado o coração e os pulmões. O Vierro era um carvalho. Fiquei sabendo que o encarregado de me assassinar era Abigail, ex-membro do cartel de Medellín, e então compreendi que devia ter uma estratégia. Combinei turnos com Pablito, de modo que pudéssemos cuidar um do outro, e também usaríamos um cadeado nosso para poder nos proteger da guarda ou de um ataque surpresa. O capitão da guarda penitenciária, Dr. Orlando Toledo Uribe, um velho guerreiro das grades, conhecedor do iminente atentado contra a minha vida, foi até a sede do INPEC e exigiu que eu fosse transferido para a alta segurança. Uma vez ali, soube que Rodrigues Quadrado já se recuperara e fora transferido para o presídio de Palmira, no Vale. Dom Leônidas, por sua vez, fora para o presídio de Itagüí, juntamente com Eduardo Tribim, seu fiel escudeiro. A guerra o encurralou e ele saiu fugindo, mas continuava sendo um homem perigoso. Em Itagüí, foi construído um bunker impressionante, e ali se entrincheirava, embora seu coração se deteriorasse a cada dia. Liguei para um amigo que estava em Itagüí
e ele me contou os pormenores. Disse que Dom Leônidas espalhava aos 4 ventos que ia me matar. Chegou um tempo de aparente calma. Minha mulher voltou, mas a distância e minhas difíceis circunstâncias, assim como o meu pensamento, tinham mudado. Porque eu também tinha compreendido que se quisesse sair vivo algum dia daquela prisão, devia despojar-me de meus afeiçoados e da minha família e ficar só, para lutar pela minha sobrevivência. Então, decidi que não receberia nem mesmo a visita de minha mãe ou de meus irmãos e irmãs, que recusei em várias oportunidades. Tinha certeza de que assim eles estariam mais seguros. Agora, meu sonho era não apenas sair vivo, mas ver como todos e cada um daqueles chefões caíam, com uma pequeníssima diferença entre a era deles e a nossa, a extradição, que já estava de volta para fazer justiça. Então, eles entenderiam a verdadeira causa de Pablo Escobar. A Constituição foi modificada e, novamente, foi imposta a temida medida. Todavia, a corrupção era total, e os Rodríguez Orejuela, com seu dinheiro e seus contatos, conseguiram que não fosse retroativa. Dom Orlando Renal valeu-se da política de submissão e entregou-se à justiça. Todos ficamos assombrados por ele ter se rendido tão facilmente. O comando de sua organização foi tomado por seu melhor homem, Vilmer Varela, vulgo Rabon, que sofreu um atentado fracassado, ordenado por Pátio Herrera. Também estavam presos Cutilha, Chupeta e Vítor Patinho Fomec. As guerras da rua, agora, concentravam-se nas prisões da Colômbia. Os poderosos chefões viviam com uma boa dose de tranquilidade, porque a extradição não era retroativa. Passariam pouco tempo na prisão e poderiam sair para aproveitar as suas riquezas. A investigação do atentado a Varela apontou como culpado Pátio Herrera, e Dom Orlando Renal mandou que o matassem. Um tio do chefão, que estava entre seus melhores homens, ofereceu-se para entrar na prisão como advogado e matá-lo de frente, e assim o fez, consumando o assassinato, mas foi golpeado pelos guarda-costas de Pátio Herrera. Ainda assim, ele conseguiu escapar e jogar a pistola, mas a guarda o capturou e protegeu-o. Não aconteceu absolutamente nada a ele. O que nós não conseguimos fazer em meio a uma sangrenta guerra, o tio do chefão fez. Devo reconhecer que essa notícia melhorou meu ânimo. O dano que esse personagem nos causou foi muito grande. Os Rodríguez estavam cada dia mais sozinhos. O poder deles estava em queda livre. O irmão de Pátio não demonstrou nenhuma tristeza. Ao contrário, falava horrores do defunto. Mas isso era um estratagema. Na realidade, planejava assassinar Dom Orlando Renal com uma pistola, introduzida em uma bateria de substituição para sua cadeira, e executou seu plano. Matou Dom Orlando Renal. Na história da máfia colombiana, nunca se tinha vivido uma guerra em que 2 grandes chefões em conflito tenham caído tão rapidamente. Os Rodríguez Orejuela, fazendo uso do poder do dinheiro que haviam dado à campanha do presidente da República, foram transferidos para Palmira, Vale, perto de seus domínios e de sua família. Varela, por sua vez, fortaleceu-se e acabou com a organização de Pátio Herrera. Os corruptos se cuidam entre si, condecoram-se, são felizes. O rastro do caracol. Guerra interna no cartel da Costa. O assassinato de Dom Orlando Renal favorecia principalmente os irmãos Rodríguez Orejuela, porque era um chefão a menos, e eles não estavam em conflito com Varela, fazendo dessa uma boa época para o seu reagrupamento. Arrumaram o pavilhão a seu gosto, organizaram visitas diárias, chefe para auxiliar na sua alimentação, telefones, televisão e todo o conforto que o dinheiro lhes podia dar, sem esquecer o controle que exerciam no presídio de Palmira. A diferença estava em que Pablo o havia feito de frente, enquanto os irmãos Rodríguez Orejuela o faziam de uma forma sorrateira. Em Bogotá, eu continuava protegendo a minha vida das garras do poderoso Leônidas e descansando da prisão dos Rodríguez Orejuela,
pois, desde a sua partida, o pavilhão se acalmara. Mas chegou ao pavilhão outro chefão de chefões, Dom Alberto Orlando Gamboa, vulgo Caracol. À primeira vista, não aparentava o que era. Um homem moreno, insignificante, de baixa estatura, delicado e com voz estridente. Parecia um menino de 12 anos com a cara de um homem de 44. Quando o vi, lembrei-me de um ditado de Pablo Escobar. Policial pequeno, juiz pequeno ou mafioso pequeno, tenha medo. Caracol tinha o controle de Barranquilha e La Guajira. Estava detido por narcotráfico e sua extradição fora solicitada por atos cometidos depois de 1997, quando se reimplantou a extradição na Colômbia. Ante o temor de ser levado para as prisões norte-americanas, ele buscava desesperadamente a fuga. As lutas pelo poder dentro das prisões eram cada vez mais disputadas. Eu resistia e mantinha uma boa amizade com o Caracol, que andava com tranquilidade pelo pavilhão, jogando cartas o tempo todo e atendendo a seus advogados. Por briga na prisão de Palmira, chegou também ao pavilhão Ratim Arnulfo Pinto Vasquez, um dos pistoleiros de confiança do Caracol. Ali, em uma bebedeira, com cocaína a bordo, ele enlouqueceu e acabou enforcando uma menina de 15 anos, chamada Carolina Zuleta Seron, nascida no município de Yumbo, Vale. A menina fora levada ao presídio por um familiar para vendê-la a Ratim para uma tarde de prazer. Por esse ato atroz, o diretor do presídio, José Álvaro Mosqueira, foi detido e acusado de permitir visitas de menores de idade sem o acompanhamento de um familiar adulto e de ser conivente com várias outras práticas dentro do presídio, como o uso de bebidas e drogas, pernoite de visitas femininas e saídas irregulares de prisioneiros à rua, entre outras acusações. Isso revelou que o INPEC tinha sido impregnado pela máfia. A corrupção ia desde os escritórios centrais de Bogotá até o último dos guardas, em qualquer um dos presídios da instituição. Os baixos salários dos guardas, a corrupção dos diretores dos presídios e o descaramento do INPEC em Bogotá já não tinham limites. Contudo, nem todos os funcionários eram corruptos. Muitos guardas, suboficiais e oficiais tinham senso de lealdade à instituição e não participavam da cadeia corrupta que a máfia havia instalado. Mas estes deviam ficar calados, porque o poder do dinheiro e a corrupção eram imbatíveis, e todo aquele que ousasse pôr obstáculos era silenciado com sangue. Os corruptos eram em maior número, e o dinheiro que corria pelas prisões era demasiado. Se um guarda ou quem quer que fosse lhes atravessasse o caminho, a máfia era informada pelos corruptos e os companheiros entregavam o endereço da casa do guarda que não cooperava. Os mafiosos trocavam de prisão quando bem entendiam e de acordo com suas conveniências. E se não fugiam, era porque lhes convinha mais estar dentro do presídio, pois assim mantinham os norte-americanos afastados. Carolina Zuleta, a menina vítima da loucura de Ratim, foi levada a um instituto médico legal. Mas, mediante uma grande soma de dinheiro, o laudo foi morte por overdose de cocaína. Ratim destroçara a traqueia da menina. Suas mãos enormes e sua força bruta acabaram com a vida dela. Este nefasto personagem tinha 1,76 m de altura, era forte como um touro, bem praiano, com boca grande, educação nula e também era violento como ninguém, apesar de ter apenas 28 anos. Mas Caracol vivia orgulhoso de seu homem. Rílio Pinto, irmão de Ratim, foi assassinado em Barranquilha. Ratim se desesperou e começou a maldizer quando recebeu a notícia. Pegou um telefone celular, ligou para Barranquilha e anunciou uma guerra mortal. Quando os Pinto iam matar alguém, nunca se fixavam em nada. Apenas disparavam até conseguir sua execução. Eles foram responsáveis por mais de 400 mortes, em Barranquilha, Cartagena, Valledupar, Santander e La Guajira. Ratim anunciou por telefone que se vingaria, arremessando os bebês de seus inimigos contra as paredes. Mas estes responderam às palavras incendiárias de Ratim,
atacando a bala seus amigos no funeral de seu irmão. Nem na morte se respeitava os sofredores. As loucuras de Ratim e um novo inimigo, Caracol. Chegou ao pavilhão Gustavo Upegui, amigo e antigo empregado de Pablo Escobar. Se é certo que, no tempo de guerra, Gustavo decidira unir-se aos Pepes, na rua tinha sido meu amigo. Um homem educado, bem apresentável, que ajudou a idealizar e construir o presídio de La Catedral e tratou dos assuntos administrativos de Pablo Escobar, em Envigado. Tinha medo de entrar na prisão, mas eu o tranquilizei, e assim reconstruímos nossa amizade. Gustavo fora preso pela morte dos sequestradores de um de seus filhos. Era um bandido diferente. Com sua inteligência, cuidava de tudo. Um líder nato. Tive muitos problemas com ele, mas enfrentá-lo não era prudente. Ratinho enlouqueceu e começou a beber e a cheirar cocaína sem nenhum controle. Todos sabíamos o que acontecia com ele quando estava naquele estado. Mas o que realmente o deixava louco era o medo. Sabia que, sem Rílio, cedo ou tarde viriam atrás dele, e que ele era o próximo objetivo daquela disputa. Em Barranquilha, não se esqueciam de todas as loucuras que Ratim fizera. Todos os mortos, as propriedades que tirara de muitas pessoas, as quais logo assassinara a sangue frio. Além disso, em seu prontuário estavam todas as violações a mulheres e coações a mafiosos e bandidos que realizara. Caracol idealizou uma genialidade. Estava buscando sua transferência para o Presídio Modelo, onde já tinha planejado sua fuga em cumplicidade com o IMPEC. A estratégia seria ter um enfrentamento com outro prisioneiro e, com isso, justificar sua transferência, mas precisava que lhe trouxessem uma pistola, pois, se lhe encontrassem a arma, ele, para se livrar da acusação, diria: "Um tipo de moletom vermelho me entregou a pistola." Acontece que o único que tinha moletom vermelho era eu. Ele me armou a cilada. A Polícia Nacional, que então já vigiava o nosso pavilhão para evitar a corrupção da guarda, veio direto a Popeye. O detido pela promotoria e Caracol estavam contra mim. "Ia me matar, filho da puta!" gritava, enfurecido, o poderoso chefão de forma teatral. No meu caso, a presunção de inocência sempre era 0. Tive de ir para a minha cela e lá ficar trancado à chave e incomunicável. Em 31 de dezembro de 1998, às 9 da manhã, ocorreu algo ainda mais grave. Hugo Antônio Toro Restrepo, vulgo Botica, Luiz Fernando Acosta, vulgo Nhangas, e Fred Llanos fugiram do nosso pavilhão. Nhangas contratou um técnico para conectar o sistema de câmeras de vigilância à sua televisão e dali observava todos e cada um dos movimentos dos vigilantes. Em cumplicidade com uma ordenança, foram se metendo um a um em sacos de lixo, que iam sendo jogados da cozinha para a rua. Quase 12 horas depois, a guarda e a polícia se deram conta da fuga. O escândalo teve cobertura mundial. Por uma confusão com uma arma que encontrei na cela de Botica, fui transferido novamente para La Modelo. Ángel Gaitán Marrecha, um chefe paramilitar, me recebeu muito bem. Fui ao lugar de sempre, e lá estava o meu revólver me esperando. Levei-o à cintura da calça e saí andando. Eu estava no jogo outra vez. La Modelo já não era adiante. O ambiente estava mais pesado e o perigo espreitava de dia e de noite. Chegou o peso pesado do paramilitarismo, Miguel Arroyave Ruiz, diretamente da Casa Castanho. Para mim, isso era extremamente perigoso, já que tanto Dom Miguel como Dom Ángel eram aliados de Carlos Castanho. O único benefício naquele momento era que Dom Ángel era inimigo de Leônidas Vargas, o que nos obrigava a ser parcialmente aliados. Ángel Gaitán Marrecha, um bandido sem escrúpulos. Ángel Custódio Gaitán Marrecha era uma figura completa.
Forjado nas minas de esmeraldas de Boiacá, desde jovem tinha sido permeado pela violência em meio à qual nasceu. Amante da aventura, do dinheiro e do crime, Dom Ángel andava na cidade de Bogotá como peixe na água. Era conhecido no submundo do crime como um homem perigoso e sem escrúpulos. Não matava com suas próprias mãos, mas organizava e liderava grupos de limpeza. Era inteligente, sagaz, malicioso, com facilidade para se expressar e com forte poder de conhecimento em todos os sentidos. Sabia mover-se nas águas turbulentas dos temíveis caçadores de esmeraldas, da máfia e dos criminosos de colarinho branco. Fazia de tudo. Cobrança de dinheiro do narcotráfico, intermediação em assassinatos, tráfico de drogas, compra e venda de armas e integrava o paramilitarismo. Fascinava-lhe a guerra e sabia muito dela. Era amplamente conhecido no país, mas só vinha conhecê-lo na prisão. Com uns 48 anos, estatura média e barriga proeminente, sem ser obeso, tinha um olhar inquisidor, apesar de ser um homem alegre e moderado com a bebida. Amava brigas de galos e cavalos da raça Passo Fino. Gostava de se vestir bem e, antes de tudo, era declaradamente doente por belas mulheres. Não respeitava a mulher de ninguém, pouco se importando se fosse a de um amigo, de um empregado, de um companheiro de prisão ou até mesmo uma funcionária pública. Adquiriu sua brutal força física e tez morena escavando nas minas, segundo ele mesmo contava. Dom Ángel foi o bandido com mais valores deturpados que conheci em minha vida. Traiçoeiro como ninguém, não conhecia a amizade sincera nem lealdade, porque o dinheiro e a maldade tinham invadido todo o seu ser. Desfrutava a dor alheia, e disso se alimentava no dia a dia. Ascendeu no mundo das esmeraldas até chegar acima dos reis do Encanto Verde, como Gilberto Molina e Vítor Carranza. Esse personagem tinha uma sorte incrível. Apesar de ter granjeado alguns inimigos terríveis na máfia, várias vezes conseguiu sair livre e com vida de enrascadas insolúveis, embora em uma dessas tenha sido preso nos Estados Unidos. Era incrível. Foi extraditado sem um processo, sem um aval do Executivo ou da Corte Suprema de Justiça, e isso demonstra como, na Colômbia, pode acontecer qualquer coisa. A história da prisão de Dom Ángel nos Estados Unidos é a seguinte. Ele foi a um encontro com seu contato, um porto-riquenho desconhecido, com quem conversou por longo tempo. Depois foi ao banheiro, voltou para a mesa, e daí para frente já não se lembrava de mais nada. Quando despertou, já estava em um calabouço limpo e frio e com uma dor de cabeça insuportável. Ele se surpreendia que em La Modelo tudo fosse tão limpo e silencioso, porque, devido à sua longa vida criminal, conhecia os ambientes de prisão. De manhã, ao receber seu desjejum das mãos de um guarda norte-americano, perguntou onde estava, mas não obteve resposta porque, no sistema carcerário dos Estados Unidos, o guarda não tem permissão para falar com o prisioneiro. Isso Ángel Gaitán já sabia. Esse detalhe, e os gritos de outros presos, fizeram-no ver sua cruel realidade, e ele compreendeu onde estava. Condenaram-no a 20 anos de prisão nos Estados Unidos, mas a sorte não o abandonou. A justiça norte-americana descobriu que o agente da DEA que havia detido Dom Ángel e conduzido o seu caso trabalhava com Gonzalo Rodrigues Gacha. Além disso, havia uma denúncia de sequestro na Colômbia contra os agentes da DEA e da CIA, a qual se somou a versão de Dom Ángel sobre a forma como ele havia sido levado para os Estados Unidos. Como resultado disso tudo, depois de 5 anos de prisão, ele foi deportado para a Colômbia. E, como a sorte não o abandonava, já voltava ao país o mexicano, seu grande inimigo, que tinha sido dispensado pela Polícia Nacional. Uma vez na Colômbia, retomou suas atividades criminais, agora com mais força e menos inimigos de guerra. Seu coração estava cheio de ódio e com sede de vingança. Declarou guerra ao poderoso Leônidas Vargas e tinha como aliado Vítor Carranza, o poderoso czar das Esmeraldas. A gata Angorá
e uma brincadeira muito pesada. A essa altura do meu confinamento, eu estava bem de saúde, emocionalmente estável e havia um bom aliado em minha inimizade com Leônidas Vargas. Já contra mim, tinha a amizade de Dom Ângelo com Carlos Castanho, Dom Berna e o presidente Andrés Pastrana. Os corruptos cuidam-se entre si, condecoram-se, são felizes. Alberto Giraldo foi transferido para o presídio La Picota, enquanto El Alacrán se fez transferir para o de Itagüí. A prisão modelo, então, tinha outra personalidade, com um ambiente ainda mais pesado. Dom Ângelo tinha chegado à prisão com um guarda-costas de Dom Víctor Carranza, também indiciado pela morte do advogado de Leônidas Vargas. Era um personagem que não tinha a mínima ideia do que significava cautela, e aquela falta de conhecimento lhe custaria muito caro. José Ramón Plazas, mais conhecido como Ramoncito, vangloriava-se de sua proximidade com Dom Víctor Carranza e valia-se disso para cobrar de Dom Ângelo dinheiro de dívidas da máfia. Ele não o via como um chefe, mas como um amigo. E isso incomodava demais Gaitán Marrecha, o louco. Chucho Sarria já estava em liberdade, aproveitando a imensa fortuna deixada por La Monita Retrechera, já falecida e muito famosa pela ligação com o ex-presidente Samper Pizano, que foi interceptada, dando início ao famoso processo 8000 na Colômbia. Meu pavilhão seguia em contínua perturbação. Miguel Arroyave e Ángel Gaitán Marrecha tomaram o controle absoluto do pavilhão de alta segurança e do presídio, levando também para lá seu projeto paramilitar. Ainda que pareça mentira, aquela pré-guerra me proporcionava mais segurança, porque uma prisão demasiadamente calma é mais perigosa. Dom Miguel Arroyave sabia do meu conflito com Carlos Castanho e Dom Berna, e prometeu não deixar que a mão deles me tocasse. Essa mesma promessa já me havia feito Dom Ângelo Gaitán. Mas eu não acreditava em nada, porque, com os anos de prisão, já sabia que a traição era o pão de cada dia. Cláudia Zapata veio visitar Dom Ângelo, seu poderoso namorado, que, desde que voltou da prisão estadunidense, estava mais fogoso do que nunca devido à abstinência imposta pela norma norte-americana. Depois de uma conversa comigo, considerando a amizade que ela sustentava desde a infância com minha ex-esposa, Cláudia prometeu interceder por mim diante de seu poderoso namorado, a quem ela demonstrava seu amor atirando-se em cima dele como uma gata no cio, enquanto Dom Ângelo, muito orgulhoso, desfrutava dos prazeres que ela lhe oferecia. Uma prisão em companhia de uma boneca assim é um verdadeiro prazer. Contudo, de Jairo Correia Alzate a Ángel Gaitán havia uma distância abismal. Cláudia já havia se deixado permear pela maldade da máfia. Trancava-se com Gaitán Marrecha na cela para fazer amor e gritava como uma louca, fazendo-se merecedora do título A Gata Angorá. Isso alimentava o ego de Dom Ângelo, deixava qualquer amante latino no chinelo. Por aqueles dias, meu casamento chegou a seu fim, mas, a essa altura, eu já estava mais fortalecido e tinha aceitado que não sabia quantos anos mais devia permanecer prisioneiro, de modo que recebi o golpe em pé. Como tática de guerra, sempre se buscam as fraquezas do opositor. Por isso, Dom Ângelo começou a me atacar pela minha já destruída vida sentimental, colocando música para me irritar, oferecendo-me bebida e dizendo que minha ex-esposa já tinha um outro marido, que estava grávida de novo e que meu filho chamava o outro de papai. Eu respondia que, por sorte, meu filho era esperto e sabia muito bem quem era o seu pai. Conviver com um personagem desses não era fácil, e menos ainda em um espaço tão reduzido. Ainda assim, eu me fortalecia. Sabia que, se quisesse sair algum dia, devia despojar-me de todas aquelas paixões e encaminhar-me para sobreviver. Em toda a minha vida, nunca conheci um homem tão carente de escrúpulos como Ángel Gaitán Marrecha. Ele teve a ousadia de fazer sexo com a senhora que preparava a comida, assim como com a manicure,
que ia ao presídio 2 vezes por semana. Um bom dia, chamou a senhora para fazer o seu trabalho e Dom Ângelo não estava. Eu a chamei para que desse um jeito nas minhas unhas dos pés e, como tinha liberdade com ela, perguntei-lhe: por que você se fecha com Dom Ângelo na cela? Eu me fecho para trabalhar tranquila. Explicação dada à pergunta não formulada é confissão antecipada. Ela trouxe a bacia, submergi os pés na água morna e ela me perguntou: Pope, e Dom Ângelo? Ah, minha filha, estamos preocupados por aqui. Respondi improvisando. Por que, Pope? Perguntou-me desprevenida. Meu amor, o velho morreu. Foi tido como morto às 3 da manhã. Respondi entre meditabundo e consternado. Virgem de Carmen! Exclamou ela. Mas me conta, o que aconteceu com ele? Me disse, deixando de lado uma de suas ferramentas de trabalho. Minha velha, faz 2 dias que o senhor ficou muito mal. Um médico da rua teve de vir examiná-lo, descobriu umas manchas escuras nas suas costas e ficou muitíssimo preocupado. Fui dizendo, sem deixar de olhar nos olhos dela. No outro dia, ele voltou com o resultado do exame de sangue que tinha feito. Conte, Popeito, que está me assustando, pediu minha mulher muito intrigada. Minha filha, AIDS. O velho tinha AIDS incontrolável há 3 anos. Ai, meu Deus! Começou a exclamar, parando onde estava e com uma mão no peito. Mas não se preocupe, meu amor. Eu disse sério. Não se lembra que me disse que você só entrava na cela para trabalhar tranquila? Não, Popeito. Esse desgraçado me pegava à força e me obrigava, afirmou ela, erguendo a voz. Ah, minha filha, mas ao menos Dom Ângelo colocava camisinha? Perguntei, lamentando o fato. Que camisinha, que nada! Respondeu, levando ambas as mãos à cabeça. Começou a contar-me intimidades, para logo pôr-se a chorar e a me dizer: Ai, meus filhos! Pope, me segura que vou desmaiar. Literalmente, o piso se moveu para ela. Essa brincadeira estava indo longe demais. Então levantei-me imediatamente e sentei-a em meu sofá. Minha filha, é uma brincadeira. Dom Ângelo está com os promotores, em uma diligência judicial. Tranquilizei-a, enquanto tomava suas mãos e lhe dava ar, mas ela já não acreditava em mim. Você está dizendo isso para me tranquilizar, respondeu e desatou a chorar. O avanço paramilitar nas principais cidades. A prisão era cada vez mais um campo de batalha. Via-se Dom Ângelo e Dom Miguel trazendo carregamentos de até 20 fuzis AK-47, pistolas, metralhadoras, granadas e munição. Também a guerrilha das Farc estava trazendo seu armamento. No presídio de Itagüí, ocorreu um fato grave. Em 18 de agosto de 1993, Roberto Escobar, irmão do patrão, recebeu um envelope-bomba que quase o matou. Logo se soube que o envelope tinha sido armado pelo próprio Cuco, nosso antigo especialista em explosivos, que agora trabalhava para os Pepes. Dom Miguel Arroyave, com o apoio de Gaitán Marrecha, fortalecia o Bloco Capital, que operava na cidade de Bogotá e em municípios adjacentes. Tudo era um plano bem orquestrado para a tomada definitiva de Bogotá e da prisão como seu quartel. O Bloco Capital começou a crescer com milicianos de direita, que eram bandidos da rede do narcotráfico. E os lugares-tenentes eram César Lalinde e seu irmão Tique, Tino, Veneno e Paisa, como chefes da região. Veneno era originário de Cali, e por isso fora enviado a essa cidade para disputar os escritórios de cobrança antigamente detidos por Vilmer Varela, vulgo Rabon. Um belo dia, em uma de suas visitas, Veneno, conhecedor da minha experiência como lugar-tenente de Pablo Escobar, decidiu me consultar. Ouça, Pope, qual a sua opinião sobre a minha entrada em Cali? Ah, meu velho, você é um homem morto, respondi, olhando em seus olhos com total honestidade, porque o assunto era sério.
A juventude e o desejo de aventura não o deixavam ver além do próprio nariz. Pois, Popeito, Rabão é Rabão, e eu sou Veneno, respondeu-me sério. Não lhe disse mais nada e evitei o assunto. Veneno estava calculando mal. Pensava que Rabão não ia se meter com ele por estar ao lado de Dom Ángel e Dom Miguel Arroiave, e, portanto, da Casa Castanho. O El Paisa era coisa séria. Vindo de Medellín, do bairro Belém Rincón, e membro dos Pepes, contou-me que era amigo de Julio Fierros. Perguntei-lhe por que não trabalhava com ele. Não, Pope. Fierros virou um dedo duro. Disse-me coçando a cabeça. Como assim, meu amigo? Não entendo. Respondi, intrigado, pois me custava crer que tivesse se tornado um delator. Pois sim, cansou de ganhar milhões de dólares e Carlos Castanho ajudou-o a fazer um acordo com a DEA. Agora ele vive como um rei em Miami. Começou a contar. Está vivendo com a famosa modelo na ponte Natália Paris e tem uma filha linda. Comprou uma casa maravilhosa, carros luxuosos e um iate. Meu velho, e esse acordo não é secreto? Indaguei. Isso todo mundo fala em Medellín. Mas, como a sorte não é eterna, Julio Fierros saiu brigado dos Estados Unidos e agora voa direto na ponte Medellín-Miami, continuou explicando. Há 15 dias o encontrei em El Poblado. Ele ia em 3 carros blindados e com guarda-costas. Isso tranquilizou-me um pouco, porque, estando nos Estados Unidos, não se aliaria contra mim pela morte de seu irmão. Era evidente que já não era aceito como antes na máfia antioquena. Carlos Castanho tinha um objetivo, que Dom Miguel Arroiave deixasse me matar dentro do pavilhão. Eu me dizia, bom, qual é a desse filho da puta comigo? Eu sou um homem acabado, sem poder militar, preso e quase indefeso. Então, esperei 20 dias para que Dom Miguel tomasse o soro da verdade e fui até ele. Senhor, eu não entendo o comandante Castanho. Ele é um homem poderoso e eu sou um bobo. Que mal lhe posso fazer? Você pode fazer muito mal a ele, começou a dizer, abraçando-me e já com seus tragos na cabeça soltou o seguinte. O atentado da aeronave da Avianca. Então compreendi tudo. Carlos Castanho estava preocupado porque eu sabia da ligação dele com a bomba no avião em 1989, quando ele trabalhava para Pablo Escobar. No desastre, morreram 2 cidadãos norte-americanos e o governo suspeitava de Carlos Castanho. A lista das vítimas já era extremamente longa. Uma visita fatídica. Jaime Garzón, no pavilhão de alta segurança. Um dia, visitou-nos o famoso humorista Jaime Garzón. Era amigo de Dom Ángel Gaitán Marrecha e Cláudia Zapata. Veio ao pavilhão, saudou-me formalmente e pediu para eu me deixar entrevistar para seu programa de humor. Eu aceitei. Ele fazia a paródia de um engraxate sem dente, que fazia umas perguntas embaraçosas a seus convidados, enquanto simulava estar polindo seus sapatos. O tema da entrevista era a morte do candidato à presidência, o Dr. Luiz Carlos Galán, assassinado por Pablo Escobar e por nós em 1989. Nesse dia, havia festa no pavilhão. Dom Miguel Arroiave fazia aniversário e tudo era alegria. Jaime Garzón animou-se e também tomou uns tragos. Mas a visita dele não era só para me convencer a aceitar a proposta. Ele também estava na lista daqueles que Carlos Castanho Gil queria matar. Bem-vindo ao clube, pensei. O humorista queria que Dom Miguel Arroiave e Ángel Gaitán o colocassem para falar com Castanho por telefone. Pretendia convencê-lo de que ele não cooperava com a guerrilha das Farc e, assim, pedir-lhe que poupasse a sua vida. Mas não conseguiu completar a comunicação, pois Carlos Castanho não estava na área. No paramilitarismo, todos sabiam que Jaime Garzón tinha estabelecido um forte laço com a guerrilha quando fora subprefeito do Sumapaz, uma área sob forte influência das Farc. Ele, além de ser ator, locutor, político, ativista e advogado,
era um dos canais de comunicação entre as famílias ricas, os sequestrados e as Farc. O humorista era amigo de Ángel Gaitán Marrecha, mas todo mundo sabia que era melhor ser amigo de um leão faminto que de Dom Ángel. Eu já salvara um humorista em 1992. No programa que fazia então, ele satirizava abertamente o irmão de Tyson, Laquica, preso nos Estados Unidos. Quando Tyson chegou à prisão de La Catedral, ele me soltou esta pérola. Pope, mandei matar o filho da puta do Jaime Garzón por zombar do meu irmão, me disse. Ah, meu amigo, você está louco, eu lhe disse. Por quê, Pope? Perguntou-me com certa ingenuidade. Porque isso é super delicado com a gente na prisão? Respondi. Em seguida adverti-o. Meu amigo, a mim me dá muita pena, mas eu tenho de dizer isso ao patrão. Sem deixar que me contestasse, fui direto à cela de Pablo Escobar para deter a operação. Naquela vez, o humorista salvou-se de um final precoce. Apenas 3 dias depois da visita de Garzón ao presídio, chegou-nos a notícia de que ele fora assassinado quando se dirigia à Rádio Caracol. Ao meio-dia, chegou o diretor do presídio muito preocupado. Minha Nossa Senhora do Carmo, que vou fazer? Lamentava-se. A promotoria sabe que Jaime Garzón esteve aqui e quer saber em nome de quem ele veio. Ninguém dizia nada. Dom Miguel, calado. Ángel, igual. Então, eu disse ao alto funcionário. Podem registrá-lo em meu nome. Essa resposta mudou a expressão do rosto dele. Em seguida, eu assinei os documentos de entrada de Jaime Garzón, que, na verdade, havia entrado sem nenhum controle, como muitos dos assíduos visitantes de Dom Ángel Marrecha e Miguel Arroyave. A Colômbia inteira acreditava que não voltaria a acontecer um grande assassinato que estremecesse as bases da sociedade, já que Pablo Escobar estava morto e nós, seus lugares-tenentes, estávamos na prisão. Mas o país, agora, tinha outro assassino de renome, Carlos Castanho Gil. A sociedade colombiana repudiou fortemente o assassinato do humorista. Hora após hora crescia o escândalo. Todos os olhos voltavam-se para os paramilitares, encabeçados por Carlos Castanho. A promotoria e o CTI estavam em cima de nós. Dom Ángel foi levado para a promotoria e Dom Miguel e eu passamos por uma revista brutal. No meu caso, como sempre, a presunção de inocência era 0. Eu estava tranquilo. Com Pablo Escobar, aprendi a viver sob pressão. Havia, supostamente, provas contra mim. Mas eu soube dar explicações e não encontraram nada. Dom Ángel voltou assustado da promotoria e depois se preocupou ainda mais quando soube da revista que nos fizeram. Contou-nos que o levaram para perguntar sobre o assassinato de Jaime Garzón. E você, que disse, Popeito? Inquiriu. A verdade, respondi. O homem preocupou-se ainda mais. Qual verdade? Perguntou-me. A única, Dom Ángel. Disse-lhes a que veio o humorista. Respondi sério. Como assim? Como assim? Reagiu descontente. Pois, meu velho, disse-lhes que o homem veio me entrevistar. Respondi sem pestanejar. Dom Ángel descansou. Contudo, insistiu com outra pergunta. Você falou algo da ligação? Não, senhor. O assassinato do humorista assustava os paramilitares, já que o discurso político deles era de apoio ao Estado e às suas instituições, e isso os deixava muito perto das práticas e do modus operandi de personagens como Pablo Escobar. A sombra do patrão ainda não tinha desaparecido da memória da Colômbia, como se tivesse se tornado uma maldição. Colômbia. Paramilitares contra guerrilha. Carlos Castanho e a quadrilha La Terraza. Os fios invisíveis por trás da morte de Jaime Garzón. Depois da morte de Jaime Garzón, o país inteiro ficou paralisado. A Colômbia ficou em estado de choque. Foi mais forte a reação da sociedade colombiana pela morte do famoso humorista
que pelo assassinato do líder liberal Luiz Carlos Galán Sarmiento. Foi um duro golpe no moral dos colombianos. Se Jaime Garzón, em vida, tivesse avaliado o amor que o povo colombiano lhe dedicava, teria sido muito feliz. Suas honras fúnebres foram apoteóticas, acompanhadas por flores e lamentos pela sua passagem. Depois de presenciar o medo de Dom Ángel, vi que ele não era tão forte quanto eu pensava. Carlos Castanho deu mais uma amostra de sua vileza. Encontrou o negro Elkin com todo o seu pessoal em uma propriedade em Córdoba, e lá metralhou os membros da quadrilha La Terraça. 2 deles conseguiram escapar com vida. Ele justificou o assassinato, dizendo que o grupo La Terraça havia saído do controle e que eram assassinos impiedosos. Mas a verdade era outra. Aquela matança era só dissimulação para cobrir o assassinato de Jaime Garzón. Diante das câmeras de televisão, um grupo de bandidos de La Terraça denunciou que eles tinham assassinado o humorista Jaime Garzón por ordem do comandante paramilitar Carlos Castanho e, como prova disso, tinham em seu poder a arma do crime. Esse golpe midiático feriu profundamente a credibilidade de Castanho e de seus paramilitares. Aqueles que apoiavam Castanho se uniram e, juntamente com a Polícia Nacional, acabaram com a quadrilha em uma luta nada fácil. A guerra na prisão modelo, um reflexo da sociedade colombiana. A prisão modelo continuou seu ritmo, mantendo-se conectada com a rua por meio da guerra. A entrada de armas na prisão não parava. Nos pátios, funcionavam os caspetes, ou seja, lojas improvisadas nas quais se pode comprar todo tipo de comida. Os paramilitares aproveitavam os freezers dos caspetes para entrar com as armas, por meio de um contato com os guardas que revisavam esses aparelhos. Levava-se o freezer para fora, com a desculpa de que estava danificado, e uma vez supostamente reparado, o equipamento entrava de novo na prisão, mas dessa vez cheio de fuzis e munição. A chegada de presos novos ao presídio era denominada trem, e podia ter até 100 pessoas, com bandos de lados opostos. A cada dia, mais guerrilheiros e paramilitares chegavam. No trem, os novos eram classificados. Guerrilheiro ou paramilitar? Perguntava o encarregado. De acordo com a resposta, o réu ia para o norte ou para o sul. A prisão estava completamente dividida em 2. Também chegavam a máfia e os bandidos endinheirados, de colarinho branco. Uma cela no pátio podia chegar a custar de 2 a 3 mil dólares, e o dinheiro recolhido ia para os cofres de Dom Miguel Arroyave e Ángel Gaitán Marrecha, porque era necessário apoiar o bloco capital, comprar armas e pagar a guarda carcerária. A guerrilha também controlava os negócios do seu lado, a bebida, a droga e a venda de celas. Ali, uma cela podia custar até 300 dólares. Quem não tivesse dinheiro para isso tinha de dormir no tempo, nos perigosos corredores centrais, e comer no Wimp, como era chamada o refeitório da prisão. O Wimp ficava no lado dos paramilitares e era controlado por eles. Granadas de mão, pistolas, revólveres, metralhadoras e munição entravam no presídio por todos os lados, dia após dia. Cada bando, por sua vez, montava sua própria segurança. Esquadrões de vigilância à margem da guarda penitenciária, com turnos organizados que cobriam as 24 horas do dia. Começaram a circular boatos de um ataque surpresa dos paramilitares à guerrilha e vice-versa, que se intensificavam. Diziam que a guerrilha tinha trazido dinamite e que haviam minado o teto na área hospitalar e de segurança máxima para ativar em caso de um ataque paramilitar. Um alambique organizado no Pátio 3 fornecia bebida a toda a área de seu controle. Devia-se pagar por tudo: segurança, telefones celulares, pernoite de mulheres, cocaína, maconha, pasta base. Tudo era possível, sempre e quando se tivesse o dinheiro para fazê-lo. O dinheiro tinha um único e mesmo destino: engrossar e fortalecer as áreas dos paramilitares e da guerrilha. Dizia-se, de um lado, que o secretariado das Farc estava enviando armas à la modelo. Do outro,
Circulava o boato de que Carlos Castanho estava apoiando a tomada de La Modelo pelo paramilitarismo, o que era totalmente certo. A guerrilha tinha uma cabeça visível no presídio. Yezid Arteta, um comandante guerrilheiro alto, atlético, sério e frio. Conhecedor profundo da arte da guerra e altamente estruturado, tanto política como militarmente, Arteta era um homem educado e culto. Ao lado dele figurava outro guerrilheiro, chamado Robinson. Este, um homem extremamente violento, forte, de pegar em armas, com dom de liderança. Segundo os espiões, na cela de Yezid Arteta havia um potente radiocomunicador conectado diretamente com o secretariado das Farc, nas montanhas colombianas. Diziam os boatos que os guerrilheiros estavam fazendo um túnel diretamente para o edifício de alta segurança. E, o mais grave, que tinham a seu favor o Pátio 4, que estava ao lado do pátio dos paramilitares. Isso era realmente sério, pois dali tinham acesso a nosso edifício e poderiam dinamitar o nosso pavilhão. As coisas não estavam nada bem. Em meio a todas essas tragédias, a única coisa que me dava calma e um pouco de paz era pensar em meu filho. Onde estaria Mateito? Pensava nele durante horas inteiras, recostado em minha cama. Eu não ia me deixar matar. Desejava poder vê-lo algum dia. Este se tornou meu sonho, o motivo que eu tinha para seguir adiante. Consolava-me saber que Ângela era uma verdadeira leoa quando se tratava de proteger seu filhote. Essa era a melhor parte dela. Verdadeira mulher e verdadeira mãe. Na prisão, porém, não havia tempo para ternura. Era um mundo cru e real. Eu estava sentado em um barril de pólvora, em cima de uma bomba-relógio. A guarda penitenciária estava dividida. Uns simpatizavam e colaboravam com a guerrilha, outros com os paramilitares. O presídio inteiro estava dividido em 2 bandos. Entre uma população carcerária de mais de 6.000 presos, estimava-se que uns 1.500 estivessem armados. Havia boatos de que, dentro do Plano Colômbia, um acordo geral sobre assistência econômica e técnica entre o nosso governo e o dos Estados Unidos, se incluiria o melhoramento do sistema carcerário no país. O projeto incorporava um modelo de encarceramento em massa, que começaria pela prisão de Valledupar, posteriormente chamada prisão de Tramacua, com um financiamento norte-americano de mais de 4 bilhões de dólares e meio. A primeira batalha de La Modelo. 24 horas de guerra, 72 mortos e 55 feridos. César, Tique, Paisa e Veneno trabalhavam duro para a tomada da prisão. Quase todos os dias vinham para dar conta de suas ações. A anarquia e o caos continuavam se apoderando do presídio. Os denominados ajustes de contas eram os mais temidos, em geral realizados mediante uma injeção na veia que provocava um infarto fulminante. Subornava-se a medicina legal, e o laudo para a família e a justiça era o mesmo de sempre: morte natural ou infarto. Em outras oportunidades, a vítima era obrigada a escrever uma nota de suicídio de próprio punho para depois ser enforcada em algum canto da prisão. Eram mortes bastante diplomáticas, por assim dizer. Mais tarde, a ordem passou a ser matar a bala. Já nem sequer se incomodavam em usar silenciador. Os paramilitares tomaram o controle dos calabouços e deslocaram a guarda. Levava-se aos calabouços quem fosse objeto de algum castigo. As reprimendas não eram apenas isolamento, mas também duras surras e banhos de água fria. No pátio 4, o pobre diabo que se negasse a ser controlado pelos paramilitares era sequestrado e obrigado a ligar para a sua família com o pedido expresso de que vendessem tudo para salvar a sua vida. Se a família não pagasse em um determinado prazo, ele era um homem morto. Acabaria esquartejado. Enfiavam a cabeça do infeliz dentro de uma capa de almofada e golpeavam-na contra o chão. Depois, jogavam os restos no lixo. A melhor defesa é o ataque. Essa é uma norma da arte da guerra. Dom Miguel e Dom Ángel ordenaram o ataque ao Pátio 4. Um grupo vigiaria para que a guerrilha não entrasse para apoiá-los, enquanto um guarda penitenciário protegeria o edifício de alta segurança.
Recebemos o aviso do ataque. Pistolas para Dom Miguel e Dom Ángel. Zona de guerra. Hora 0, 7 da manhã. A principal arma do ataque. Um lança-granadas que os paramilitares tinham conseguido trazer para dentro. Os paramilitares estavam usando braçadeiras das AUC, e os milicianos na cidade estavam também em alerta. Tudo pronto. Uma forte explosão abriu um buraco entre o pátio 4 e o 5. Os guerrilheiros tomaram posições. A guarda saiu dos pátios. O tiroteio era brutal. Ouviu-se por toda parte granadas de mão, munição de 7,60 mm e 9 mm. Era o fim do mundo. O nosso edifício foi metralhado a partir do pátio 4. Gritos, fumaça, explosões por aqui e ali. Uma total loucura. A polícia e o exército isolaram a parte exterior do presídio. Médicos que estavam na prisão montaram uma sala de emergência. Os líderes do pátio 4, o Bambam e um tal Fábio, resistiram ao primeiro ataque e se entrincheiraram. Cadavi foi ferido em uma perna, mas continuava liderando. A batalha não se resolveu facilmente. Os bandidos de Bambam e Fábio lutavam duro. A guerrilha aquietou-se. O lança-granadas distinguia-se por sua assustadora capacidade de destruição. Cadavi retirou-se e foi à sala de emergência. Em 10 minutos, estava enfaixado e lutando de novo. O combate diminuía em alguns momentos de reacomodação de forças, mas uma saraivada de fuzil revelava que o pátio 4 ainda não tinha sido vencido. Toda a artilharia pesada, com o lança-granadas à frente, atacava a rotatória localizada entre o primeiro e o segundo piso. Ali estavam entrincheirados os líderes guerrilheiros, que se escudavam atrás do bilhar destruído. Já se falava em 10 mortos e 20 feridos. A rotatória desmoronou, e Bambam e Fábio fugiram para o terceiro andar. Apesar de um grupo grande ter se entregado, vieram as execuções a sangue frio. Um dos guerrilheiros negociou pela própria vida e entregou o famoso túnel. Ainda assim, o mataram. Os paramilitares chegaram ao esconderijo principal das armas da guerrilha. No terceiro andar, só resistiam Bambam, Fábio e 10 homens leais a seus líderes. Por fim chegou a noite e tudo se acalmou, mas esperava-se um ataque final para executar o pequeno grupo que ainda resistia. O presídio foi surpreendido por detonações esporádicas. O lança-granadas ficou sem munição. Gritos iam e vinham. Negociou-se uma rendição, mas era uma fraude. Os paramilitares aproveitaram para ajustar contas com bandidos que tinham se defendido durante a briga. A força pública não entrou na prisão. Uma comissão da Procuradoria e da Defensoria Pública conseguiu negociar com Dom Ángel e com Dom Miguel Arroiave para tirar Bambam, Fábio e seus homens. 4 deles estavam feridos. Esses 2 chefões desmantelaram a armadilha e deram a palavra de que lhes respeitariam a vida, com a única condição de que fossem tirados do presídio. A batalha terminou às 5h30 da manhã, com um total de 72 mortos e 55 feridos. A imprensa foi enganada. Disseram-lhe 27 mortos e 73 feridos. A ferida de Cadavi foi limpa. O saldo final dos paramilitares foi 3 mortos e 22 feridos. As outras perdas foram de seus inimigos. Naquele dia de sangue e morte, viu-se a diferença entre uma briga de paramilitares treinados contra bandidos sem experiência no combate. Depois disso, a entrada de armas e de munição na penitenciária tornou-se complicada. Um francês que descobriu a panela de água fervente no presídio Modelo. La Modelo estava em ebulição. Uma calma tensa preocupava todos nós. Os paramilitares e a guerrilha cometeram um erro crasso. Um jornalista francês que falava espanhol foi autorizado pelo INPEC a entrar em La Modelo com uma câmera de vídeo. Estranhamente, a guerrilha e os paramilitares aceitaram falar com ele. Dom Miguel e Dom Ángel o receberam com suas máscaras de sorrisos. Com a situação já controlada, o francês pediu para falar comigo, para que eu saísse no vídeo. Ele queria pegar um homem de Pablo Escobar para que seu trabalho tivesse mais impacto. Dom Miguel pediu-me o favor de falar com o jornalista.
Acabei me soltando bastante e contei-lhe sobre o meu processo, as minhas vítimas e tudo de que eu tinha participado. Até aí, tudo perfeito. O francês saiu se despedindo de todos, rumo à Europa, com um sorriso no rosto. Eu pensei que aquilo não teria maior repercussão no país. Na época, o mundo ainda não estava tão globalizado. Porém, contrariamente às minhas expectativas, o que se armou foi um tremendo escândalo. O vídeo foi passado em horário nobre em toda a Europa, e o governo colombiano e o país ficaram com uma imagem péssima. Justiça divina? Contam que o vídeo falava da matança do Pátio 4 e de todos os mortos que a prisão produzia todos os dias. O que mais impactou foram as armas grandes dentro de uma prisão, pois os paramilitares, e dizem que os guerrilheiros também, tinham se deixado gravar posando com elas. Isso provocou uma investigação grande do INPEC e do governo. Um grupo de inteligência que opera no INPEC veio atrás de mim e pediu aos promotores que me investigassem, porque no vídeo eu contei que tinha sequestrado o presidente da República, Dr. Andrés Pastrana Arango. Também solicitavam que eu fosse investigado pelas mortes de altos funcionários do Estado que atribuí a mim naquela confissão ao jornalista francês. Grande coisa! O grupo de inteligência do INPEC, sob o comando de um oficial da polícia já aposentado, descobriu a água morna. Eu sempre sustentei que, pela lei de Murphy, a pessoa que faz carreira na inteligência é porque é bruta por natureza. Essa suposta grande investigação estava confirmando isso. Eu estava preso por esses atos e já os tinha confessado para os promotores. Mas estávamos em suas mãos, e mais adiante nos cobrariam ter dito isso ao mundo. Não importava que na Colômbia nos matássemos uns aos outros dentro das prisões ou fora delas, nos campos ou nas cidades. O que ofendeu o governo foi que ficaram sabendo disso na Europa e, por consequência, em todo o mundo. Não obstante, um presídio como La Modelo podia aguentar qualquer escândalo, e seguíamos em frente. Não paravam as mortes diárias com armas de fogo, tanto no norte como no sul do presídio. A corrida armamentista seguia na ordem do dia e a pressão crescia. Um novo combate entre os bandos dos paramilitares e a guerrilha era questão de horas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à MV Ball Sports, sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo. Encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções. Do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, do Brasil à Argentina, temos tudo para você torcer com orgulho. Seja na arquibancada ou no sofá, demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas. Na MV Ball Sports, você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos. Não perca tempo. MV Ball Sports, seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial.